O 2025 do Internacional já começou e não se fala apenas por conta da fase de grupos da Copa Libertadores. O momento é de avaliação do grupo de Roger Machado, claro que por chegadas, mas principalmente quais os jogadores do atual elenco podem fazer parte de negociações e ser moeda de trocas para o Internacional reforçar a equipe em 2025. Eu tenho algumas informações, principalmente a partir de alguns nomes que vocês pediram aqui no canal e também na DM do meu Instagram. E a gente pode conversar sobre isso agora. Então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo no CT Parque Gigante, também no Beira-Rio e na Morada dos Quero-Queros, a nossa base, né? A casa da nossa base lá em Alvorada. Tu faz o seguinte, fica comigo até o final do vídeo, te inscreve no canal, ativa também a notificação e não te esquece de entrar lá em kto.com, que é a melhor banca de apostas do Brasil. Cada jogo é único e um site exclusivo para maiores de 18 anos. Joga com responsabilidade, porque a KTO ela preza muito pela qualidade, da tua cabeça nessas questões aí envolvendo diversão e jogatina, beleza? Bom, primeiro de tudo é o seguinte, o Inter divulgou agora no finalzinho da tarde que os ingressos para a partida diante do Botafogo na quarta-feira estão esgotados. As áreas livres e ali a arquibancada em que o Internacional detém os direitos, né, da exploração. As áreas da Bril ali, as áreas de camarotes, áreas nobres ainda, claro, tem os lugares específicos com valores mais caros, claro, mas as áreas livres já não têm mais ingresso. Eu acredito que é um reconhecimento até do Internacional, do torcedor do Internacional, ao que foi feito pelo grupo do Roger Machado, pelos 16 jogos de invencibilidade, pela conquista da fase de grupos da Copa Libertadores, até empurrar o time, né, para outras questões envolvendo a finanças, né, a parte financeira, porque é do terceiro ao sexto colocado, são 7 milhões de diferença. Tu pode ganhar na casa dos 43 milhões até 36 milhões de reais pela posição que tu parar na tabela. Hoje, a tendência do Inter é ficar entre terceiro e sexto. Muito remotamente, poderia ficar na vice-liderança, mas teria que ganhar os dois, mais a matemática do Palmeiras. Enfim, cara, esquece praticamente, tá? Mas entre terceiro e sexto colocado é possível ficar. A grande questão é a seguinte, né? O Inter trata dos seus reforços, o Inter trata desses jogadores também que vão voltar de empréstimo. Falei para você sobre isso hoje pela parte da manhã. E o Roger e o departamento de futebol já começam uma análise de jogadores que podem deixar o Inter envolvidos em negociações, ou até jogadores que tenham a vida facilitada para seguir o seu futuro no futebol. Por exemplo, Alário pode ser um jogador envolvido em negociações, um troca-troca, talvez. Por exemplo, há um tempo se falou de Pedro Raul, né? Que o Corinthians poderia dar o Pedro Raul e o Inter dar o Alário para o Corinthians. Essas questões envolvendo aí ativos que não vão servir para o ano que vem e que, de repente, podem vir aí a fazer parte de negociações. O Johan deve ter a vida facilitada. Um rompimento de contrato, talvez, até mesmo uma questão mais de negociação de empréstimo para sem o Inter ter algum custo, né, ou ter oneração na sua folha e também na sua questão financeira. Outros jogadores que vão aparecendo e a gente pode fazer até da parte de defesa para frente, tá? Por exemplo, o Fabrício está saindo, vai provavelmente jogar aqui em algum clube do interior gaúcho ou então no eixo Rio-São Paulo. A gente vai renovar com o René. Isso não tem o que fazer. Mas do outro lado, o Natan deve ser devolvido ao Santos. Não jogou, praticamente tem feito só os trabalhos de
treinamentos, né, sendo um jogador de grupo, não tem nenhuma minutagem ainda com a camisa do Internacional, pelo Bruno Gomes, claro, né, mas também pelo Brian Aguirre, que foi adquirido, foi comprado. O Inter ainda analisa o que vai fazer com o Rogel, porque é um empréstimo, né, com o Hertha Berlim, e aí o Rogel termina o seu contrato no meio do ano, ainda se discute se ele vai ser adquirido em definitivo ou se vai ampliar o contrato, e aí a gente vai subindo, né, aos pouquinhos. Da zaga, o único que é do Inter, tirando o Vitão, que pode ser negociado, a gente já falou sobre isso, é o Cleiton Sampaio. Ainda tem o Vitor Gabriel, que está indo base profissional. O Roger tinha pedido para adquirir ele em definitivo, mas é um valor quase irrisório no contexto, né, do futebol do Inter. E aí a gente vai seguindo, tá? Por exemplo, Wanderson. Wanderson é um atleta que hoje ele joga na reserva do Wesley, tem um salário alto e que, a partir de uma negociação ou a partir de uma oferta que fosse boa para o Inter até poderia liberar, mas o Roger não quer. O Roger gosta desse jogador. Até o nome do Wanderson foi falado nos bastidores do Rio de Janeiro. Vem cá, o que o Wanderson pode acontecer? Porque o Inter deve também para o Krasnodar algumas parcelas e tal da compra do atacante. E aí uma pessoa falou para o Lucas, não, o Roger gosta dele. Até porque o Roger acha que ele também pode fazer o lado direito, quando a gente ainda precisar de um escape, de uma válvula de escape de velocidade por aquele setor. Porque o Tabata e o Gabriel, que são os jogadores mais claros, né, daquela função ali, que o Roger tem usado e tal, são os dois titulares, mas daqui a pouco ele precisa de uma outra alternativa, tem aquele lá de lá. Cara, eu não vou falar sobre o Bernabé, porque o Bernabé é meio que chovendo molhado. O Inter tem que esperar o Campeonato Brasileiro encerrar para negociar com o Celtic. Agora, talvez o fato de ele não ser campeão brasileiro ou o Inter não ter, vamos dizer assim, né, o asterisco aquele no nome dele, né? Ah, olha só, tu tá negociando com um lateral que foi campeão brasileiro. Tá? De repente o Inter pode ter alguma novidade agora, mas o que eu saiba, pelo menos não. Na questão do ataque, ainda tem a situação do Ener Valencia. E aí aqui me surpreendeu, tá? Porque eu achei que o Inter não queria negociar o Ener Valencia. Mas uma pessoa me falou que é o seguinte, a família dele não estaria tão adaptada assim a Porto Alegre, não teria gostado muito, mas por causa também da enchente. Só que o Inter aceitaria negociar esse jogador com o mundo árabe, por exemplo, para vir a ganhar um dinheiro, liberar parte da folha, liberar um valor considerável na folha, se fala na casa de 1,5 milhão por mês, para então, de repente, trazer 2 ou 3 reforços. Uma pessoa ontem, durante a Maratona Mais 45 do Voz do Gigante, ainda me questionou assim, pô, Ernest, mas aí vai tirar um cara que é decisivo em alguns momentos, que teve seu momento aqui em 2024, para pegar e trazer 2, 3 bagres. Olha, eu acho que um cara de R$500, 500 mil reais, 600 mil reais não pode ser considerado bagre. Um cara que daqui a pouco, pelo salário do Ener Valencia, a gente consiga particionar e dividir, ou trazer até, não precisa ser atacante, né? Pode ser um outro jogador. Então, em cima da análise do grupo, a gente tem esses nomes aí. Tem o Luca também, né? Que eu falei também pela parte da manhã, que deve ser emprestado. Alguns jogadores da base que são promissores agora lá no Namorada dos Quero-Queros devem participar mais também, principalmente da pré-temporada, do início do Inter, que deve ser no dia 6 de janeiro. E aí, lembrando, né, o primeiro jogo do Campeonato Gaúcho é no dia 22 de janeiro. Talvez daria tempo até de fazer uma mescla entre titulares, garotos, ou, por exemplo, jogadores que estão mais tranquilos fisicamente, e aí a gente segurar os talvez mais velhos ou os que têm ainda alguma dificuldade para começar o Campeonato Gaúcho. Enfim, os primeiros nomes que eu ouvi ao longo aí dessa segunda-feira e alguns dias atrás até, vamos dizer assim, começam a ser elucidados, tá? E a gente vai trazendo aqui aos poucos, principalmente porque como o Inter estava ligado nessa questão de conquistar os 74 pontos, fazer uma aglutinação e tal, todo mundo meio que tinha uma ideia.
esse aqui deve sair, esse aqui daqui a pouco pode tomar um outro rumo, mas claro, o objetivo era o Campeonato Brasileiro, não só confirmar a Libertadores, mas fazer o 74 e lutar pela possibilidade de título. Mas agora, como até falei pela parte da manhã, né, o Inter vai começar a trabalhar o seu 2024, o seu 2025, perdão, até porque, se a gente for olhar agora, acaba o campeonato no dia 8, e até as festas de final de ano, quando meio que para tudo, e até na Europa, os principais empresários e tal, a gente vai ter 15 dias. Então, o Inter precisa pegar e avaliar o seu departamento de futebol, o seu grupo como um todo e correr para trazer novos nomes agora no ano que vem. Beleza? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais. Não te esquece de deixar teu like, também te inscrever no canal e ativar a notificação para os conteúdos novos estourarem por aqui. Valeu, tamo junto, forte abraço. Tchau.